esse negócio de investimento em private equity mesmo, né? Muitas vezes não investir é sempre melhor. Assim, a grande maioria das vezes é melhor. A gente foi, investiu, compramos o controle, inclusive, na época, 57%. E levamos para venda para B3 por 1,1 bi. A gente acabou comprando mais outras 4 empresas, né? Fez joint venture. Então, foi uma construção super longa. Alguns home runs importantes ali no meio do caminho, né? Que levamos aí até um IPO de quase 6 bi de market cap. Não tem segredo, você não paga barato uma empresa boa. Né? Então você tem que entrar numa empresa que está em momento de construir algo que pode se tornar bom. Todos os negócios, sem exceção, a gente conseguiu construir uma vantagem competitiva. Olá, eu sou o Luiz Peno, sócio do Ártica, e hoje eu vou bater o papo com o Rafael Nakamoto. O Nakamoto, eu conheço ele de muito tempo. Ele foi investidor de private equity por vários anos, conselheiro de empresas, executivo C-level de empresas. E não vou contar mais, não vou dar um spoiler, vou deixar ele falar por ele mesmo, mas ele tem uma bagagem muito legal para compartilhar com a gente. Nakamoto, antes de mais nada, muito obrigado por topar esse bate-papo. E eu queria começar perguntando, na verdade, pedindo para você contar sobre a sua trajetória, né? Como você começou, como você ingressou no mercado financeiro, onde você estudou, o que você fez no mercado financeiro. Pode ser? Com certeza. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a gentileza, agradeço o convite. Né? E também agradeço a parceria aí, longos anos, muitos deals, né, discutidos. Até vou começar contando, antes de falar de mim, né, contar uma curiosidade que tem poucos deals que eu me arrependo de não ter feito, né? Eu diria assim, 2 deals que realmente eu gostaria de ter feito no passado. E um deles foi vocês que trouxeram, né? Que foi um case que a gente estava falando esses dias, que é um case que caminhou super bem ali e foi vendido recentemente por 1,5 bi, né? Exato. Então, acho que tem um misto aqui de agradecimento mesmo da parceria de todos esses anos que a gente interagiu bastante, né? Mas falando aí, né, respondendo a tua pergunta, né? Eu sou formado em administração de empresas pela Getúlio Vargas, né? Foquei toda a minha parte acadêmica aí na frente financeira. Fui para o private equity. Na verdade, eu comecei no buy side desde o início mesmo, né? Fui do Santander, fui do Itaú BBA, fui trader de bonds, FX rates, né? Parte de equities também. Então, passei por lugares muito bons, assim, para iniciar a carreira, né? Mas, sem dúvida, um dos melhores lugares que eu poderia ter passado, assim, no início foi a TMG Capital, né? E a história de eu ter chegado lá foi muito em função de ter feito muito esforço durante a faculdade, né? Além de fazer todas as matérias possíveis, todas as extracurriculares, eu me dediquei muito numa matéria chamada Private Equity Venture Capital, né, que era dada pelo professor Furtado, né, e ele acabou me indicando para a TMG. Né, eles tinham já um bom relacionamento de longa data, até o GVCEP, quando ele foi fundado, né, pelo Furtado, ele convidou alguns fundos, um deles foi a própria TMG. Então tem uma história longa, assim, que eu diria a origem, né, os primórdios do Private Equity, nesse grupo com esse professor. Né, e acabei indo ali para a TMG, um lugar que eu fiquei por quase 14 anos, 15 anos, né, e é uma casa que foi muito barriga no balcão, né, não só o nosso dia a dia, a nossa dinâmica tinha a ver ali com investimentos, com conselho, né, papel mesmo como investidor, mas todos nós, sem exceção, todos os sócios, sem exceção, passaram ali como executivos, né. Legal. E isso, sem dúvida, traz um chapéu, um viés diferente ali de como que as coisas, como os negócios são tocados, como eles tendem a caminhar melhor, né? E saber de verdade, assim, o que muda no dia a dia, né? E acaba que faz com que todos nós, assim, profissionalmente falando, quando a gente vai dialogar com alguém que é de mercado, um executivo, ou um fundador, um empresário, né? A gente se sinta muito mais do lado da mesa dele do que um lado oposto, né? E você entende as implicações de uma decisão estratégica no dia a dia da empresa, ou as dificuldades de implementar, né? Com certeza, sem dúvida, né? É muito comum a gente conversar com o empresário, aí ele fala, poxa, conversei ali com o fundo, mas, pô, o cara não estava ali, nunca, né, não sabe de fato, nunca fez, né? Então essa é uma verdade, assim, quando você está no dia a dia,
você sabe que as coisas não vão conforme o planejado, né? Uhum. Então essa é a parte bonita, assim, de você estar no dia a dia nas execuções, sem dúvida isso se paga muito bem, né? Gera bons resultados, bons frutos. Legal, legal. Aí só para complementar a trajetória, depois eu queria voltar em algumas transações que você fez, mas você ficou na TMG por quase 15 anos e depois teve um período como executivo de empresas investidas, né? Ou da B3, como que foi? Bom, perfeito. Durante esse período da TMG, a gente acumulava ali, né, função de private equity e de execução, né? Uhum. Eu mesmo participei, virei, né, fiz M&A, fiz estratégia de desenvolvimento de negócios. Por um tempo eu fiquei na área de marketing de uma operação, área comercial, né, e sem dúvida a gente acabou focando muito na área financeira, né? Fui CFO também de investidas, né? Uhum. Então, e aí, obviamente, como você comentou, né, assim que a gente fez uma venda, que foi uma venda fantástica, né, para a B3 de uma empresa chamada Neurotech, Uhum. depois eu posso comentar um pouco mais do caso, me convidaram para ser o CFO das controladas, né, Uhum. que acabou sendo uma experiência também muito, muito interessante, né, porque eu já tinha tido experiência de gestão e investimento em empresa pequena, empresa média, mas nunca uma empresa grande, né, como a B3. Eu acho que, assim como todos os lugares, você tem coisas muito boas e coisas não tão boas Uhum. assim, né? E sem dúvida foi uma das experiências aí que eu diria que me ajudaram a completar um ciclo maior, né? Perfeito. Então foi muito bacana. Legal. Você trabalhou em várias transações, né? Fez várias transações ao longo da sua carreira. Você pode mencionar algumas que você ou o fundo participaram e qual que foi a mais significativa para você? Com certeza. Acho que na história, né, olhando para trás é mais fácil da gente falar, né? Uhum. Mas esse negócio de investimento em private equity mesmo, né, que são ativos mais ilíquidos, muitas vezes não investir é sempre melhor. Assim, a grande maioria das vezes é melhor. Uhum. Né? Deixar passar Então, uma oportunidade do que. exatamente. Então, é um caminho que você se frustra muito. Né? Porque às vezes você está trabalhando num projeto por anos, às vezes 2, 3 anos assim, de construção e você toma a decisão de não seguir adiante. Né? E às vezes, e curioso, assim, 99% das vezes foi melhor. Uhum. Né? E aí é o que eu acho que é talvez o grande erro, né, do mercado, né? Fazer mais por fazer, por cumprir metas de alocação de capital, do que de fato se preocupar em só fazer o que tem que ser feito, né? O Uhum. que realmente vai te Você dar, realmente acredita? sem dúvida, tem nem dúvida. Assim, a estatística ela é muito boa nesse sentido, né? Se você Uhum. for ver a grande maioria dos alocadores, investidores, né, de fundos, se pauta muito naquela tese de portfólio, né? De, poxa, deixa eu investir aqui em 10, 20 empresas, Uhum. duas vão pagar o fundo inteiro, né? 50% vão andar de lado ali e todo o restante vai quebrar, mas naquelas duas vão realmente dar um retorno. E isso talvez, né, não tenha se provado uma verdade, né, no Brasil. Uhum. Vou até comentar sobre isso agora, mas depois eu conto mais dos nossos Uhum. cases, né? Mas eu tive uma chance durante o período que passei lá na B3 como head de finanças também. Eu acompanhei um portfólio de quase 1 bi de investimentos em venture capital que a B3 organizou. Né? São investimentos através de fundos Uhum. e investimentos direto. Né? Certo. Você está falando aí de pouco mais de 70 empresas investidas diretamente. Né? E durante esse período, a gente fez alocação em fundo. Uhum. Né? Então, muitos fundos vieram conversar comigo, por isso que eu falo da estatística. Né? Eu não tenho um estudo, né, Uhum. estruturado, mas todos os fundos e muitos fundos vieram conversar para fazer captação ali, né? Eles abriram mais os livros, contaram dos casos, né? E de fato você vê que, assim, na teoria, né, todos tentam se pautar um pouco nessa tese de fazer mais deals, né, poucos que vão pagar o retorno daqueles que não, e no final a conta vai fechar aí. Talvez isso seja muito verdade em mercados muito líquidos, né? Uhum. Mas falando de Brasil, em que você tem muita volatilidade, tem momentos de liquidez, momentos de pouca liquidez, né? Fundos que têm ciclos ali de prazos limitados, né? Às vezes a conta não bate, ou o prazo não bate, né, com a Uhum. liquidez.
e você tenha muito mais casos não tão bons do que casos bons, tá? E aí, assim, fazendo esse gancho, né, como eu falei, olhando para trás é mais fácil de falar, mas eu acredito, assim, que tenha poucos pontos que são extremamente importantes e que, curiosamente, todos eles se repetiram em todos os nossos cases de sucesso. Uhum. E isso é algo que realmente, assim, a gente, como grupo, como time, como sócios, né, eu posso falar assim, né, que eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas que realmente foram incríveis, Uhum. excepcionais, né, pessoas brilhantes, pessoas que tinham essa experiência de gestão de execução que me propiciou esse atalho mesmo. Uhum. E a gente construiu alguns casos, como poucos casos, mas todos acabaram caminhando muito bem, como, por exemplo, a Conductor, Uhum. né, um case que foi fundado do zero, né, pela TMG com os fundadores. Como que foi? Os fundadores trouxeram a ideia e a TMG Foi financiou? uma empresa incubada dentro de uma operação, Certo. né, a TMG tinha 70% dessa operação, aí mais para frente a gente investiu, né, fez um cheque relativamente pequeno e construiu em cima disso, né. Essa operação, ela foi vendida por 81 vezes o capital investido, Nossa. já havia pagado só com dividendos, né? Uhum. E hoje essa empresa ela se chama DOC, né? É uma das plataformas ali que originou esse negócio que hoje vale bilhões de dólares, né? Então, é uma operação super relevante, sem dúvida foi um case incrível ali que o comprador, o Riverwood, Uhum. conseguiu conduzir. Legal. E aí até acho que, né, dando uma continuidade aqui nas histórias, a gente fez uma operação chamada Neurotech. Uhum. Era uma empresa é, pequena, muito pequena, faturava seus 6 milhões de reais, a gente tinha mais ou menos uns 10, 13, acho que uns 13 anos já de Uhum. vida. Lá no Porto Digital, que ainda não tinha ali um desenvolvimento da região, Em Recife, em né? Por exemplo, em Recife, Recife. exatamente. E a gente, eu lembro muito assim que nas listas Gemini, né, de empresas de dados na época, né, do mercado, até de birôs, né, Uhum. ela era a terceira ou a quarta ali na lista, né, ela era realmente muito pequena. Uhum. E aí a gente encontrou ali, né, acho que um grupo de fundadores brilhantes, né, Uhum. PhDs, mestres, caras que tinham muita vontade de fazer o negócio acontecer. A gente foi, investiu, compramos o controle, inclusive, na época, 57%, né? Uhum. E levamos para venda para a B3 por 1,1 bi. Nossa. Né? Rodada única, não teve diluição, né? Não teve, teve uma preocupação, óbvio, muito aprendizado ao longo do Uhum. caminho, né? Ninguém era marinheiro né, esqueci a expressão, mas ninguém estava preparado por tudo, né? Para tudo que ia Perfeito. acontecer. Mas correu tudo certo, né? Foi incrível esse deal. A Neurotech, só para quem está assistindo entender, ela fazia o quê? Qual que era o principal produto dela, serviço? Perfeito. Ela sempre operou muito no mercado de crédito desde o início, né, mas ela se tornou, além de uma plataforma ali de decisões para o crédito, Uhum. ela se tornou um dos maiores players de data analytics para o crédito, para seguros, para saúde da América Latina. Então, a operação realmente conseguiu aproveitar ali um posicionamento de dados e competência tecnológica, principalmente pelo porto digital, né? Uhum. De talentos, de conseguir captar dentro da academia e construir essa vantagem competitiva que basicamente é ter dados e variáveis scores que ninguém mais no mercado tem. E quando você vai falar de competir entre uma opção A e uma opção B de solução de inteligência ou de dados, Uhum. a Neurotech sempre vai ser aquele edge competitivo, seja para o player A, player B, né? Entendi. Então, foi um case bem longo, né, de Sim. construção, mas foi muito bacana. E aí, continuando, a gente também fez uma operação chamada Boa Vista Serviços, né? A Uhum. gente desmutualizou o bureau de crédito de dentro da Associação Comercial de São Paulo, montamos uma estrutura de controle, né, uma governança super forte que vinha de uma empresa sem fins lucrativos para uma empresa for profits, né? A Uhum. gente contratou ali quase 60 executivos, Nossa. CNPJ novo, né? 6 meses depois compramos a Equifax, né, no Brasil,
logo depois, menos de acho que 1 ano e meio, a gente acabou comprando mais outras 4 empresas, Uhum. né, fez joint venture, então foi uma construção super longa. Ah, alguns home runs importantes ali no meio do caminho, né, que levamos aí até um IPO de quase 6 bi de market Uau. cap, né, onde a gente também vendeu participação, então foi um deal super bacana. E no final, depois a própria Equifax veio e comprou a Uhum. operação ali junto, né, mantendo ali a associação comercial por perto, né. Uhum. Acho que é outro case que difícil não falar, é difícil não gostar, né, Abate o Gelato. Ah, A gente legal. brinca que de termos vindo do varejo, né, os nossos sócios ali da época, Hum. do fundo, da TMG, os fundadores, né, eles todos vieram do varejo, barriga no balcão do varejo. Uhum. Então, por conhecer muito, né, sabe os problemas do varejo. Uhum. Então, a gente tinha esse receio de nunca fazer qualquer coisa no varejo, porque a barra era tão alta, né, até o dia que chegou um negócio ali que falou, poxa, esse negócio é muito legal. Né? Também foi muito no início. Era uma empresa que tinha ali meia dúzia para 10 lojas, quando a gente Uhum. começou a conversar. De novo, a barriga no balcão ela ajudou bastante nessa interação, né? Porque, bem ou mal, já era muito querida na época, né? Sim, a Já tinha marca. uma. As pessoas conheciam, gostavam, iam atrás para. Os fundos iam atrás para conversar, para investir. Né? Praticamente todos os grandes fundos conversaram ali com eles na época. Uhum. E esse lado da barriga no balcão criou uma empatia grande, assim, né? Com os fundadores, né? Com a família, que abriu essa janela aí para a gente investir. E hoje é uma empresa que está gigantesca, né? Faturando quase 1 bi. Não lembro exatamente o número aí, mas batendo quase 170, 180 Nossa. lojas, todas próprias. Focou também em criar essa vantagem competitiva, que é o relacionamento com a marca, né? Essa Uhum. experiência de consumo. Criou um novo hábito, né, no Uhum. brasileiro. Costumo brincar que antes você pagava 15 reais num pote de 2 litros de sorvete, 1 litro de sorvete, né? Ah. Agora você paga feliz num potinho, né, de Numa bala. gelato, É. por tudo, assim, além do produto ser fantástico, a experiência é muito boa, né? Sim. Todo mundo que é pai, né? Hum. Fui no final de semana, levei o filho, tomar um Tem fila gelato. às vezes na porta. Exatamente. Aí é um case, só pelo patamar aí de faturamento, já tem um valor de mercado, acho que não posso ficar falando muita coisa, mas se pegar os comparáveis de últimas transações, né, Uhum. empresas relevantes aqui no Brasil, inclusive, é uma empresa que vale seus 2 bi, 2 bi e meio, tranquilamente, né? Então, Perfeito. tem um detalhe importante também que já está indo para a expansão internacional lá nos Estados Unidos, né, Olha só. na costa, oeste, que Na Costa Oeste, não começando então pela Flórida, que seria o que natural. parece óbvio, É. né? Que não é Brasil, né? O Brasil Aham. é Miami. Miami é uma extensão aqui É. da América Latina, né? Mas lá em especial emplacou, né? É um desafio assim de quase criar algo do zero ali. Uhum. E tanto é que está indo super bem, indo para a 18ª loja Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. Interessante. Então, um case muito legal aí que é, a TMG fez, os meus sócios também conseguiram tocar ali junto do Edo, né, o Hum. fundador, e o Didi, né, os irmãos. Pessoas, inclusive, isso é uma curiosidade, né? Acho que a gente também teve muita sorte de encontrar com pessoas que você realmente admira, assim. Você fala, pô, esse cara é muito gente boa, cara. É o Uhum. tipo de cara que tu discute ali em reunião, né, faz negócio, mas fala, pô, tomar uma cerveja, um Veja. vinho, esse cara é gente boa demais, vale a pena É. trocar ideia, né? Tem um relacionamento pessoal e não só de negócio. Exatamente, com certeza. Que legal. E são investimentos, pelo que eu percebi você descrevendo, de longo prazo, um prazo mais longo que a média dos fundos aqui no Brasil, né? Também tem a questão da barriga no balcão, que vocês se envolveram bastante. Mas também são setores diferentes, né? Você tem um setor de varejo de sorvete, tecnologia, pagamentos, né? Tem alguma característica em comum? Que temas em comuns que levam a sucesso ou não? Cada caso é um caso. Como que você pode tentar sumarizar esse sucesso que vocês tiveram nesses investimentos? Legal.
olhando para trás é mais fácil. De fato tem. São fatores muito, muito objetivos, mas difícil de você perceber enquanto você está tocando, né? Assim, de modo geral, todos os negócios, falando assim, como fundo, como investidor, né? Você investir num negócio que está em hype, né, num mega empreendedor, que você vai pagar muito caro pelo empreendedor, não necessariamente pelo negócio, já te coloca uma posição complexa de retorno, principalmente quando você olha um mercado com pouca liquidez ou com liquidez quase rara acima ali de patamares de bilhão, né? Então você é o famoso, né, pagar barato, né, e vender caro, né? Esse é o cenário ideal, de fato. Só que pagar barato você precisa, não tem aquele negócio que não tem assim, não tem segredo, você não paga barato numa empresa boa. Né? Então você tem que entrar numa empresa que está em momento de construir algo que pode se tornar bom. Né? Entendi. Acho que esse é o grande desafio e amarra com o segundo ponto da execução. Né? De fato, tem 2 ou 3 grandes home runs assim, por negócio que, por terem sido executados, mudaram completamente o ponteiro. A gente está falando assim, de negócio que poderia ter sido vendido por 50, 100 milhões, foi vendido por bi. Né? E o terceiro ponto que eu acho que é muito curioso, falando especificamente não só dos home runs, né? Mas muitas vezes quem está no dia a dia, o founder ou o cara que já né, tem a boca torta do cachimbo, é experiente pra caramba, tem 15, 20 anos naquela indústria, às vezes ele não acredita que dá para fazer. Né? E eu sempre falo assim, de 3 uma, ou o cara não tem tempo, que é, assim, desculpa padrão de todo executivo mesmo. Tem tanta coisa, tem tanta prioridade, meta para bater no final do ano. Putz, não quero priorizar isso agora porque é um tiro na lua, assim. Se der certo, show. Se não der certo e não bater a meta, tô na rua, né? O segundo às vezes o cara não teve a experiência mesmo e pô, a gente acaba trazendo muito disso, né? De outros cases de fora para mostrar que como fazer, né? Esse ponto aí do não acreditar. Cara, e praticamente todos os CEOs que a gente interagiu, não 100%, mas quase todos, falaram essas palavras. Putz, não acredito. Não sei, acho que não vai dar certo. Né? E aí realmente aconteceu, e deu dando certo. Né? Teve casos que a gente aumentou, só numa negociação que o CEO duvidou, ele duvidou que ia dar certo, aumentou em 150 milhões de EBITDA. 150 milhões de EBITDA. De EBITDA. Uma negociação. Não é tão simples assim, mas realmente, né, ele duvidou. Ele falou, isso aqui, tenho 15, 16 anos de experiência no mercado, nunca vai dar certo. É assim como teve outro CEO que, depois de fazer uma baita solução que melhorava quase 100 milhões por ano, aqui é a versão short aqui da história, né, mas e ele pretendia cobrar ali seus, mais ou menos uns 400 mil reais, 0,4%, né? Na interação, né, depois de convencer muito, tem que cobrar 10%, né? Acho que dá. E você que veio de consultoria, né, aqueles projetos que geram valor, né? Pô, nada mais justo que você fazer uma retenção aí de valor, né? Cobrar pelo valor gerado. Compartilhar o valor gerado. E é super comum, né? Você ter algo com esses parâmetros. E porque tinha ali uma fixação no modelo de mercado que você não podia cobrar mais, né? E você multiplicava o preço pela quantidade, era isso que dava, né? E aí a gente falou, não, ó, faz assim, fatia a solução, você tem uma solução você pode fazer versões diferentes, cada versão realmente adiciona valor, você cobra esse limite que existe hoje no mercado por versão. E aí a conta daria ali 10 milhões de reais, 10%. Ele falou assim, pô, duvido. Mas, como a gente está combinando, eu vou tentar. Aí ele foi, jantou com o CEO da empresa, que ia ganhar 100 milhões com essa solução, né? Voltou no dia seguinte e falou, amarelei. Como assim? Amarelei. Achei que se eu mandasse 10 milhões pro cara ali na hora, ele ia... Se sente ofendido. ia levantar e ir embora. Falei, poxa. Mas eu mandei o dobro, 800 mil. Falei, pô, 0,8%, né? Tudo bem, tudo bem. Aí passou o tempo,
Acho que dois dias depois ele me liga, ele fala assim, Naka, pode falar? Eu atendi o telefone e falou, posso. Eu falo que eu estava, como tá gravando, eu vou falar a versão completa, que eu falo que eu estava na academia, né, de manhã. Eu atendi o telefone com as duas mãos livres, estava em casa, né, estava no, no lavabo, né. Pode falar. E aí ele falou assim, você não vai acreditar, mandei a proposta errada. Como assim? Mandei aquele e-mail que você me encaminhou, o cliente entendeu que era 800 mil por mês, e ele me chamou para conversar, e fechou no final, quase 9 milhões e 250 o contrato. Fantástico. Aí mudou o patamar, assim, esse negócio tem uma margem ali de, na época de quase, pouco menos de, uns 40%, né? O ticket médio do negócio era uns 200 mil. Depois disso, essa história ajudou a guiar ali as negociações, o comercial aprendeu a fazer cálculo de retorno, né? De valor gerado. Na época a gente contratou um diretor comercial, a gente contou essa história, ficou super animado, né? O ticket médio foi para 2 milhões de reais, a margem bruta foi para 70%, né? Fantástico. Então, de novo, nasce ali da dúvida, muitas vezes, né? Acho que é um pouco esse papel de quase sermos os caras que têm fé, né? Demonstra mais fé do que a maioria, né? E acaba realmente mudando o ponteiro. E aí o último ponto, acho que é fundamental, todos os negócios, sem exceção, a gente conseguiu construir uma vantagem competitiva. Muitos falam, qual é a barreira de entrada do negócio para a gente poder investir, né? E a grande verdade é, de novo, se já é um negócio com uma baita barreira, você vai pagar caro. É melhor, né, o might as well, né, tentar construir algo que se torne uma vantagem competitiva, porque com certeza não importa o período, não importa se está bom ou ruim o mercado, né, vai ser vendido, vai ter gente comprando. Né? A gente teve ali na Nanotech, tinha uma vantagem competitiva que eu comentei, né, era o edge competitivo, né, entre todos os players que atuavam naquele mercado. A gente teve 8 propostas em torno ali de num range ali próximo a 1 bi, num período que foi logo após a bolha de tecnologia ter explodido. A gente está falando de quase 3 vezes receita, num mercado que, assim, penalizou demais, assim, no pós-bolha, e mesmo assim a gente teve muitas propostas e foram mantidas mesmo nesse período, né? Tinha vantagem competitiva. Acho que esse é o resumão. Tá? Legal. De fato, você é um capital que gera valor para o negócio, que constrói valor em conjunto, né? Não é alguém que... Você tem que tentar identificar quem tem o potencial, mas ainda não está lá. Isso aí. Ajudar a trazer até ousadia, né? Pensar fora da caixa, provocar. Nem tudo vai dar certo, mas você falou, as poucas e grandes mudanças que dão certo são home runs que mudam o ponteiro do negócio, né? E criar a barreira competitiva. Uma perspectiva bem interessante, bem diferente da média do mercado que a gente vê. Tem uma curiosidade, a grande maioria dos empresários fundadores, todos eles, na verdade, não estavam prontos. Eles cresceram junto. Raríssimas exceções a gente teve que trocar o CEO. Raríssimas. Né? E, em sua maioria, os founders, todos eles permaneceram ali até o momento da liquidez, que foi uma história feliz para todo mundo, né? Mas principalmente porque os CEOs, eles pararam, foram estudar, teve gente que foi para Stanford fazer ali os cursos de mestrado, pós, para realmente crescer junto com o negócio, né? E de fato, você tem pessoas certas para cada momento do negócio, né? Empresa que está começando, que está escalando, que está em velocidade cruzeiro. E o lado bacana é que você pode fazer com que aquele empreendedor ou empresário executivo, né, que estava lá desde o início, que ele consiga caminhar também essa jornada. E no final acaba sendo muito melhor, né? Você não precisa trocar a roda enquanto está trocando, né, que tá andando ali o carro. E aí uma dinâmica sem traumas, né, eu diria. Esse nicho, né, de empresas médias, vamos dizer assim, quando vocês investiram, eram às vezes pequenas até e médias, né? As empresas ainda não têm os processos, as estruturas para desvincular muito
o negócio do seu fundador ou do seu empreendedor, né? Existe uma mistura grande, então ter que trocar é um trauma enorme, né? Dificilmente vai dar, pode até não dar errado, mas dificilmente vai dar tão certo como deram esses casos que você mencionou. E tem um outro aspecto interessante, a gente até, acho que foi ano passado que a gente estava almoçando, que você comentou, são 2 pontos, né? Primeiro, uma questão de, para você ser bem-sucedido no investimento, também você tem que conseguir vender bem. E para vender bem, você tem que ser um cheque que caiba no bolso de compradores. Então, às vezes aquele sonho de fazer cheques iniciais muito grandes de investimento esbarra no problema de não ter comprador lá na frente que possa fazer um cheque grande, né? Quer comentar um pouquinho disso, da questão de dificuldade de liquidez no Brasil? Não, com certeza. Acho que isso assim, muito disso que você está comentando, você percebe em ciclos de investimentos, né, não só no país, mas no mundo, né? Mas a grande verdade é que o que dita a dinâmica dos mercados é a liquidez. Né? Quanto de dinheiro você tem disponível. E muitas vezes eu vejo assim fundos, e de novo, eu falo com aquele chapéu de quando os fundos vieram captar, né, ali, quando eu estava nessa agenda de investir em fundos, muitas vezes colocavam ali uma expectativa de vender o negócio no momento em que o mercado não só se abriria, mas que o mercado seguiria para patamares novos, nunca antes vistos. E assim, é difícil de você sustentar toda uma tese nisso, né? Porque assim, a estatística fala, já nunca teve. E você precisa contar com algo que nunca teve para você realmente dar certo. Acho que tem formas melhores de você gerar retorno, que é um pouco daquilo que a gente estava, né, que a gente acabou de falar, mas fundamentalmente acho que teve um momento específico assim que foi super traumático, né, de mercado, que começou aí mais ou menos 2021, um pouco antes, né? A gente teve o ápice ali de investimentos no mercado de venture capital, né? A grande discussão ali era quem é o super empreendedor da vez, né? Que vai gerar ali o unicórnio e tudo mais, né? Isso acabou criando, junto com a enxurrada de capital ali, né? Puxado por alguns grandes fundos, alguns grandes investidores, criou uma dinâmica que foi muito ruim. Assim, diria que uma das piores dinâmicas, um desfavor assim, para a economia, para as pessoas no final, né? Para os funcionários das empresas também, que toda oportunidade que eu tenho assim de apontar e demonstrar e lembrar, né, eu faço, porque eu não quero que esse tipo de coisa se repita, porque eu vi coisas muito ruins, muito tristes, né? E que foi assim, teve um ano específico, 21, né? Teve quase 10 bi ali de capital investido naquele único ano, né, em venture capital. Se você faz uma conta muito simples assim de retorno esperado em fundos de VC, né? Poxa, 10 bi investidos naquele ano. Na média, todo mundo gostaria de retornar 5 vezes como venture capital. 5 vezes em cima de 10 bi, a gente está falando de 50 bi de dólar. Na média, os fundos de venture capital compram, eu vou esticar a corda só para provar o ponto, 20%, né? 20% da empresa. Se ele compra 20% e esses 20% precisam render 50 bi de dólar, quanto que as empresas têm que ser vendidas daquele ano que foram investidos? Né, a gente está falando ali de 250 bilhões de dólares de exit, de valuation com exit, com liquidez suficiente para todo mundo vender e retornar 5 vezes que o investidor, né, esperava. Cara, sei lá quanto está o câmbio, 5,40, sei lá, né, arredondar para cima, estamos falando de quase 1 tri 300 Isso, de reais num ano num ano. de venda. Então, um ano de investimentos. Assim, não precisa olhar muita estatística para falar que nunca vai acontecer isso. Né? Mas vamos olhar o individual, né? Olhar um case individual. Na média, tudo em número redondo, óbvio. Não sou o cara que detém a verdade aqui, mas são números que eu acompanhei mais de perto, assim, de fundos, né?
mas um fundo que segue todas as séries ali de investimento, né? Seed, Pre-Seed, Seed, Series A, B, C, D, até o IPO, pede ali uns 500 milhões de reais de investimento primário. Então, Mesma conta, 20%, tá? Na média, participação adquirida ali. Lembrando, eu estou esticando a corda, né? Vai ter gente que vai falar, ah, não, mas compra mais, não sei o quê, é mais, isso aqui só para dar um exemplo, né? 20%. Então, 500 milhões por 20%, 500 milhões vezes 5, 2 bi e meio, né? Por 20% é 12 bi e meio de exit. Eu te pergunto, quantas empresas de tecnologia saíram a 12 bi e meio nesses últimos 5 anos? Você conta em uma mão, né? estou tentando lembrar. Que saíram, né? Não é que foi avaliado por uma rodada subsequente. O problema não está aqui, não é esse o problema, né? Porque aí é uma decisão de expectativa de retorno, uma decisão de crença de que vai ser, né, que vai dar certo. O problema está na dinâmica, na pressão que foi criada nas empresas para você atingir resultados que realmente são inimagináveis. Né? O que aconteceu aí? No final, né, eu que estava ali na gestão dos negócios, eu via gerente que ganhava 15 mil com proposta de 45 mil. Mais stock option, mais não sei o quê, né? No final tudo virou pó, né? E aí quando tem dinheiro, né? O fundo tá com capital, vai lá, investe, aí faz essa dinâmica de, né, salários muito elevados, muitas frentes de negócios, várias iniciativas, queima a caixa pra caramba. A hora que acaba o dinheiro, né, não é só você falar, ah, bom, agora vamos desacelerar aqui os investimentos. O que significa isso, né? Tem duas coisas que não voltam para trás, né? Uma é a catraca e outra é salário. Então, um monte de gente foi demitida. Né? E eu falo mesmo, assim, muitas das pessoas que movimentaram o mercado ali, nesse sentido, assim, eu não culpo a maioria, mas é importante saber, assim, o que resultou, né? Eu tive que fazer, assim, passar por demissões por conta de erro de outras pessoas, de gestão mesmo, né? De decisão, de ter que demitir, né? Já passei por demissões, assim, em massa de ter que demitir mais de 700 pessoas. Nossa. Né? E eu ter que sentar ali na frente da pessoa e falar, poxa, você é muito bom, conta comigo, te indico para onde quiser, você quiser, mas a gente teve que tomar essa decisão, não tem nada a ver contigo, pelo contrário. Aí a pessoa começa a chorar, falando, poxa, pelo amor de Deus, eu preciso do plano de saúde, porque meu filho está no hospital para operar. Você sabe como é, você tem filho também, né? Filho de 1 ano e meio, assim. Cara, aí você dá um jeito, né? Faz o que tem que fazer. E aí, toda vez que eu lembro disso, eu lembro, assim, eu me lembro que, pô, faz muito sentido se eu tiver um papel na indústria, né? Que seja ser alguém que vá lembrar, né, dos erros para realmente não se repetir, né? Porque muita gente sofre com isso, né? Não é só o negócio que vai mal, não é só o investidor que perde dinheiro, mas é muita gente que realmente, né, tem o sonho ali, né, destruído e passa por situações como essa, que eu pessoalmente espero nunca mais ter que passar, né? Mas infelizmente a gente sabe que os erros eles costumam se repetir, a gente vê ciclos voltando e voltando, né? Mas o que eu tiver aqui de papel para fazer, um deles vai ser justamente esse de evitar com que esses erros crassos eles se repitam. Né? Perfeito. Porque você falou que o Brasil é diferente dos Estados Unidos com relação à disponibilidade de capital, mas a liquidez do mercado de trabalho também é diferente. Então, nos Estados Unidos, essa cultura talvez de, não deu certo, eu vou partir para a próxima, talvez lá a pessoa tenha mais facilmente outras alternativas. Aqui não é tão simples assim. Talvez ele saiu de um emprego, foi para um sonho numa startup, numa empresa de tech. Quando não deu certo, talvez ele não tenha o próximo passo, Sim. né? O impacto que você está falando é para se pensar também, né? Nas consequências Com dos certeza. atos, até de como se contrata e se promete os sonhos, né? Com certeza. Acho que tem um certo estigma, né, de a pessoa que largou tudo, foi, né, empreender. Eu acho que esses últimos anos tem sido muito positivo nesse lado, né, de que
foi de um preconceito, né? Poxa, o cara largou tudo, né? Pô, o cara tá empreendendo, é muito positivo, Sim, né? Para inovação de modo geral. perfeito. E você vê muita gente assim que era executiva, que, né, que tinha cargos incríveis, Uhum, maravilhosos, né, que foram muito para esse caminho de empreender, né, uhum, uhum, e que deram muito certo. sim. Né? E a verdade é essa, assim, gente que é muito boa, que tem vontade, mas principalmente que tiveram essa experiência, né, de pai no balcão em negócios seculares, né, Uhum, consegue ir lá e entender uma forma de ser o promotor ali de uma disrupção. A gente tem que fomentar isso mesmo, né? Mas é o que você falou, às vezes, poxa, passa por ciclos desse, o cara não tem culpa, é demitido, é para voltar, né? E fica meio que uma situação realmente muito, muito ruim, né? E pensando na economia de modo geral, sem dúvida, acho que foi muito mais um desfavor ali, esses uhum. movimentos exagerados, do que positivos. Sempre que você puxa demais para um lado e para o outro, acaba atrapalhando a cadeia como um todo, né? Mas também, infelizmente, é parte do ciclo econômico, é difícil de evitar muito, né? Exato. Falando em disrupção, um tema que está muito quente é a inteligência artificial. E você foi precursor isso no Brasil. Você investiu em, acho que 2 empresas de inteligência artificial que tiveram saída por mais de bilhão e tudo mais. Como que você vê esse tema hoje? Você acha que ele já está muito Eh, já é um hype, já está se fala mais do que é a prática, ou você acredita de fato que isso vai gerar grandes disrupções? Qual que é a sua visão da inteligência artificial na nossa economia? Muito bom. Assim, o que é uma grande verdade que eu acredito, né? Que a versão de inteligência artificial que tem hoje teve uma mudança muito importante, foi uma inteligência artificial criativa. Uhum, Então, você hoje passa a replicar a criatividade humana com a inteligência artificial, o que abre a porta assim, para muitas coisas que nunca funcionaram nas últimas 2 décadas. Né? uhum, Como você comentou ali, a gente fez 2 cases realmente, né, que usavam inteligência artificial, a gente nem chamava desse jeito na época, né? uhum, Uma delas foi a própria Neurotech. O nome Neurotech vem de redes neurais, que é um método de machine learning. perfeito. E a gente chamava de machine learning, não de AI, né? Aham, E acabou sendo, assim, o grande motor ali do business, né? Porque a gente tinha ali uma ferramenta que coletava dados e no final esses dados a gente conseguia gerar uma decisão de crédito, uma decisão de seguro, de precificação muito melhor que qualquer outra solução disponível no mercado, né? uhum, Por quê? Porque tinha machine learning por uhum, trás. uhum, Né? E quando você adiciona ali uma componente de criatividade, aí realmente você desengaveta várias ideias que foram surgindo ao longo do tempo, uhum, mas hoje principalmente, né, não estou falando das grandes iniciativas de AI, né, que você vê assim, centena de bilhão sendo investido, né, uhum, principalmente na parte de infraestrutura, ou então mega hirings ali de 100 bi, né, e uhum, assim por diante. Mas falando assim, a realidade das empresas de hoje, você tem realmente muitas aplicações que mudam um ponteiro. Né? uhum, Eu sempre falo assim, né, quem é no mercado financeiro enxerga muito valor nas margens brutas, margem EBITDA, né? uhum, Poucas ferramentas conseguem melhorar significativamente a margem bruta de uma operação hoje como AI, uhum, né? E acho que ano passado eu participei ali de um evento com os CFOs da Microsoft e da Google uhum, para justamente falar sobre. É uma das coisas que eu falei, eu dividi na época algo que a gente estava executando numa das nossas empresas, que deu super certo, né, desde aquela época. uhum, E eu dividi isso ali no público, né, e depois outras pessoas vieram me procurar, CEOs de empresa, né, uhum, principalmente de empresas de RP. O uhum, que era? Assim, poxa, você tem um negócio que a troca, né, para um concorrente é muito morosa, demora, uhum, né, porque tem ali um switching cost alto, né, sim. como um RP, por exemplo. Ah, imagina você numa situação em que, poxa, entra mês, sai mês, você perde um cliente, mas você ganha outro cliente, Uhum, né? Você está meio que trocando clientes com seu concorrente, numa velocidade igual ali, porque às vezes demora um ano para trocar o RP, né? 6 meses, um ano, para mais, sim. dependendo do tamanho. Mas se você usa AI para fazer essa migração, você tem casos que você consegue migrar em um mês, Uhum, né?
Porque, assim, a migração de ERP ou a implementação de um sistema nada mais é que muitas vezes a repetição de um formato ideal ali, né? E a gente estava justamente aplicando isso numa empresa que o tempo, né, de transição de um concorrente para nós eram 12 meses, e a gente foi literalmente para um mês. E quando eu falei isso, né, muita gente falou, caramba, pô, que legal, e veio falar comigo. E isso é uma coisa muito, muito, muito bacana. Então, tem empresas hoje de RP que realmente estão fazendo isso, né, empresas nacionais, né, que estão caminhando nesse sentido. E agora imagina você, um cara que não está fazendo isso, com um concorrente que faz, né? Então hoje ganho um cliente, perco um cliente. Amanhã perco os 10 clientes e ganho um cliente, né? É a diferença aqui de você ganhar a corrida no final, né? Então, assim, de maneira muito direta, são casos mais práticos, né? Sim. Existem várias outras iniciativas, vários negócios, sem dúvida. Tem hype, com certeza, né? Mas o que eu sempre provoco, assim, é quais são aquelas atividades de maior volume, você tem muitas pessoas, né? A gente tem uma operação hoje, né, que a gente contratou, não um CTO que era um cara experiente, assim, de mercado, né? A gente trouxe um cara novo, que ele tem um GPA de 3,97 de 4, assim, um gênio, né, mas trabalhou ali em 5 grandes unicórnios, né, nos Estados Unidos, justamente com essa cabeça, né? Poxa, eu quero um cara que vai pensar com essa cabeça de AI, né, de automação, de eficiência, muito além do que a grande maioria ali dos concorrentes vão pensar. Então a gente aposta muito nisso, né? Essa é uma crença. E de novo, né, não precisa estar numa corrida ali do bilhão, trilhão, né, para você fazer algo relevante. Qualquer 10% de margem ali bruta, né, num negócio que hoje está com 70% para 80%, aí você adiciona um valor considerável, né, em termos de expansão de múltiplo, né, de valuation no final do dia, né. Acho que tem um exemplo prático que a gente teve um valuation ali de 5 a 8 vezes na época, não, depende do período, né? Mercado, Mas na época de 5 a 8 vezes, aí quando saltou para 80% de margem bruta, o valuation foi de 13 a 16 vezes, né? Fantástico. Então essa é uma conexão que a grande maioria dos empresários, executivos ali, talvez falta entender, né? E eu até dou um exemplo, assim, eu lembro muito de um evento que eu participei de uma empresa listada, né, que foi feito assim uma rodada com todos os senior executives, que mostrava a parte de fluxo de caixa operacional do negócio, né? E foi feita a pergunta: bom, fluxo de caixa operacional caiu 20%. Quanto vocês acham que o preço da ação caiu? Ninguém sabia. Ninguém sabia responder. Aí eu levantei uma foto, caiu 20%. Aí mudou o slide, 20%. Então, essa falta de conectar, né, o dado ali, né, a métrica, o financeiro, Geração de caixa com valuation, né? as ações com o que você está gerando de valor, às vezes não é o EBITDA que você está gerando, às vezes é o valuation que você está aumentando, né? Sim. Que é, sem dúvida, muito maior do que, né, um caixa a mais que é gerado ali na operação, né? É exponencial, né? Porque você gera um pouco mais de caixa, mas você aumenta o multiplicador, então tem um efeito duplo, né? Exatamente. Você que já vendeu muitas empresas, é muito mais fácil você vender uma operação com uma margem bruta muito alta, né? Sem dúvida. Que mostra que você tem alguma vantagem competitiva, né? Que os clientes estão pagando melhor, ou que você é muito mais eficiente para fazer algo, né? Então, normalmente, é melhor, né, para você atrair interessados quando você tem uma operação não só saudável, mas com esses componentes aí que são muito fortes para marcar valor, né? Eu acho muito bacana essa sua mentalidade de falar margem bruta, né? O empresário normalmente fala de receita, top line, né? Mas no final do dia o que vale é que você consegue gerar líquido, né? É dos custos para gerar aquela receita que importa, e quanto maior, mais indica que você tem um diferencial competitivo relevante frente à indústria, né? É isso aí. Com algumas exceções. Nakamoto, por fim,
Quais são os seus planos para o futuro aí? Eu sei que você não quer manter algumas coisas ainda em segredo, mas dá só um spoiler do que você está pensando. Muito legal. Acho que são, são, são coisas muito diretas, assim. Eu contei ali Conductor, Uhum, Neurotech, Boa Vista, Baixo de Latte, uhum, tem outros cases, assim, que orbitaram ali em torno, né? Até uma curiosidade, né? A Pismo, uhum, ela praticamente nasceu ali da Conductor, né? As pessoas que estavam ali na Conductor criaram um negócio ali do zero e também foi vendida por $1 bilhão, né? Então eles fizeram uma história incrível ali. uhum. Tem até podcasts que contam, né, da É, história, mas que tem os mesmos componentes, uhum, né? Então, como a estatística, a amostragem não é muito grande, mas é improvável que todos esses deals, poucos deals tenham dado tão certo por acaso, né? uhum. A gente segue fazendo a mesma coisa, Legal. né? E qual que é a próxima grande coisa, né? Pô, a gente focou muito no crédito, né? Fizemos, né, Conductor, Uhum, Private Label, Bank as a Service, Neurotech, maior grupo de Data Analytics da América Latina hoje, para crédito uhum, também. Bureau de crédito Boa Vista, né? E mais recente ali passando pela B3, a gente também acabou não só olhando ali o grupo consolidado de Data Analytics, né, que já fatura quase $1 bilhão, né, um grupo, uma receita relevante, uhum, mas muitas operações voltadas ali para o crédito, na parte também de garantias, de duplicatas, mudanças regulatórias, né? Então a gente também quer olhar muito, seguir olhando um pouco dessa tendência de aprendizado de mercado, né? Então a gente criou agora uma operação, né, com funding, a gente ainda não anunciou, mas vai fazer o press release muito em breve, uhum, né, com uma captação bem relevante ali, de quase $30 milhões, uhum. para operar nesse mercado, né? Legal. Então, parece meio secretive, né? Meio segredo aqui, mas a gente vai anunciar em breve e você já sabe um Eu pouquinho, já sei um né? pouco mais, Mas mas a depois. gente já vai trazer essa novidade. E a ideia é seguir fazendo a mesma receita, né? Poucos negócios, né? Descartando muito mais Uhum, do que fazendo, mas executando todos esses negócios que a gente estiver construindo, né? E se tudo der certo, a gente cria mais outros cases aí de os novos IPOs, os novos deals de B, né? E é isso que a gente quer que acredite. E acho que o mais legal é, nessa jornada, a gente também vai trazendo pessoas muito boas, uhum, né? Que você falou do time ali, né? Na média demora 10 anos, tal, demoraram esses cases, uhum. tal, sim, demoraram, mas assim, eu diria que se a gente tivesse feito com o que a gente sabe hoje, provavelmente esse ciclo teria se reduzido muito, Perfeito. né? Porque os ciclos de maior crescimento, de acerto, né, realmente você percebe que se condensaram ali mais para o final, né, Uhum, ou nos últimos 3, 4, 5 anos. E essa é uma coisa que a gente acredita muito, não só como nós ali no dia a dia, mas as pessoas que sempre estiveram conosco, né? uhum. E acho que cada vez melhor, né? Acho que esse é o grande plano. Não, não tenho dúvida que vai ser um sucesso de novo, Nakamoto. Assim que puder, depois também a gente anuncia aqui. E obrigado mais uma vez aí pelo papo, pelos insights, discussões de cases. Acho que vai ser muito, muito rica essa conversa aqui. Obrigado mesmo. Legal, obrigado, Valeu, obrigado Nakamoto. mesmo. Valeu.